Olá, sejam bem-vindos. A aula de hoje é sobre ligações químicas. O objetivo dessa aula é fazer uma breve revisão sobre ligações covalentes na perspectiva da química orgânica. Como nós iniciamos esse capítulo sobre química orgânica, então eu farei uma revisão sobre ligações covalentes direcionada à escrita de estruturas moleculares. Então, o que são ligações covalentes? São ligações químicas caracterizadas pelo compartilhamento de elétrons. Compartilhamento é uso comum. Então, sempre uma ligação covalente será caracterizada pelo compartilhamento de um par de elétrons. Como que eu identifico se uma ligação é iônica, covalente ou metálica? No caso da ligação covalente, é quando ela envolver os seguintes elementos: hidrogênio ligado a hidrogênio. Nós só temos um exemplo, que é o H2. Ametal ligado a ametal. Exemplos: O2, Cl2, dois ametais do mesmo tipo ligados entre si, e CO2 a metais de tipos diferentes, carbono e oxigênio. Esses quatro primeiros exemplos não são de compostos orgânicos. E também ametal ligado a hidrogênio, por exemplo, CH4, CH2O. Nesses dois últimos exemplos aqui, nós temos compostos orgânicos. Como é que ficaria a estrutura desses compostos? H2, hidrogênio é da família 1A, fica estável com 2 elétrons, configuração do gás nobre hélio, formando H2. Então, o hidrogênio sempre vai fazer uma ligação. O oxigênio é da família 6A. Para chegar a 8 elétrons, faz duas ligações. O2. Cloro é da família 7A. Tem 7 elétrons na camada de valência. Para chegar a 8 elétrons, faz uma ligação. CO2. Carbono é da família 4A. Para chegar a 8 elétrons, tem que fazer 4 ligações. Oxigênio é da família 6A. Para chegar a 8 elétrons, tem que fazer 2 ligações. CH4, carbono é da família 4A. Faz 4 ligações para chegar a 8 elétrons. E CH2O, carbono, família 4A, faz 4 ligações para chegar a 8 elétrons. Oxigênio, família 6A, faz 2 ligações para chegar a 8 elétrons. Hidrogênio, coluna 1A, faz uma ligação para chegar a 2 elétrons e ficar com a configuração dos gases do gás nobre hélio. Se nós analisarmos a tabela periódica, nós temos 4 grupos de elementos: o hidrogênio em cinza, os gases nobres em azul claro, os ametais em verde e os demais elementos que constituem a maior parte da tabela periódica são os metais. Como nós vimos no slide anterior, a ligação covalente só envolve hidrogênio e ametais. Então, somente o hidrogênio, aqui em cinza, e os ametais, aqui em verde, são
os elementos que participam de ligações do tipo covalente. Então, somente esse pequeno grupo de elementos químicos vão participar da estrutura de compostos orgânicos. Então, fazendo um recorte aqui da tabela periódica, nós temos o hidrogênio, que fica na coluna 1A, e em verde, os ametais. Desse pequeno grupo de elementos químicos, vão surgir os milhões de compostos orgânicos que são conhecidos. Só que eu vou restringir ainda mais esses elementos. Então, eu vou enumerar como primeiro, segundo e terceiro os elementos químicos que aparecem com mais frequência nos compostos orgânicos. Então, primeiro é o carbono. Ele é obrigatório. Química orgânica é a química dos compostos de carbono. Todo composto orgânico possui carbono. Então, ele vai aparecer em toda a estrutura orgânica. Eu vou colocar como primeiro também o hidrogênio. Ele é quase que obrigatório em compostos orgânicos. Praticamente todo composto orgânico possui hidrogênio em sua estrutura. Uma pequena parte de algumas pequenas moléculas orgânicas não possui hidrogênio em sua estrutura. Então, carbono e hidrogênio são fundamentais, são os elementos mais frequentes em compostos orgânicos. Em segundo lugar, eu posso colocar o oxigênio, que vai participar de compostos orgânicos oxigenados, tipo aldeído, ácido carboxílico, éter, éster, álcool. Nitrogênio, que vai formar compostos orgânicos nitrogenados, tipo amina e amida. E os aletos, que é da família 7A. Dentre o flúor, cloro, bromo e iodo, o cloro seria que aparece com maior frequência. E em terceiro lugar, eu poderia colocar os outros halogênios, flúor, bromo, iodo, fósforo, enxofre e fósforo. Esses demais elementos aqui, boro, silício, arsênio, telúrio, astato, selênio, pode-se dizer que nem vão participar de compostos orgânicos. Então, eu selecionei aqui 10 elementos químicos. Esses 10 elementos químicos vão formar praticamente 100% dos milhões de compostos orgânicos que são conhecidos. Então, a química orgânica é bastante versátil, apesar de possuir poucos elementos químicos, mas devido à propriedade que o carbono tem de formar cadeias carbônicas, a química orgânica se torna uma ciência muito extensa. Então, aqui eu tenho 3 exemplos de ligações covalentes: cloro com cloro, ametal com ametal. Cloro é da família 7A. Para chegar a 8 elétrons, vai fazer uma ligação. Então, esse par de elétrons compartilhados pertence simultaneamente aos 2 átomos de cloro. Uma ligação covalente equivale ao compartilhamento de um par de elétrons. E um par de elétrons compartilhados é representado na forma de Lewis, dessa maneira. Eu coloquei em vermelho na figura do centro ou na da esquerda aqui. E na forma estrutural plana por um traço, como está indicado aqui à direita. O oxigênio é da família 6A. Tem 6 elétrons na camada de valência. Então, a molécula de O2 precisa fazer uma ligação dupla.
Então, dois pares de elétrons sendo compartilhados, representado por dois tracinhos que indicam uma dupla ligação. E o nitrogênio é da família 5A. Para chegar a 8 elétrons, precisa fazer 3 ligações covalentes. Então, esses 3 compartilhamentos de pares de elétrons é representado por uma ligação tripla. Então, a ligação covalente acontece somente envolvendo metais e hidrogênio, podendo dar origem a ligações simples, duplas ou triplas. Nessa tabela, nós temos os principais elementos químicos que participam das estruturas orgânicas. São os mesmos elementos que eu selecionei aqui na tabela como primeiro, segundo e terceiro lugar de ocorrência. Então, nós temos o hidrogênio. Eu coloquei como família 1A, mas o hidrogênio não possui família. Ele é da coluna 1A. Ele faz uma única ligação para ficar estável com 2 elétrons, que é a configuração do gás nobre hélio. Então, o hidrogênio só tem uma possibilidade de ligação, que é uma ligação simples. O carbono é da família 4A. Para chegar a 8 elétrons, precisa fazer 4 ligações. 4 ligações simples, se a hibridação for sp3. 2 simples e uma dupla, se a hibridação for sp2. Uma simples e uma tripla, ou 2 duplas, se a hibridação for sp. E não existe ligação quádrupla para o hidrogênio. Então, o hidrogênio sempre faz 4, o carbono sempre faz 4 ligações, podendo se ligar de acordo com 4 possibilidades. O nitrogênio é da família 5A. Para chegar a 8 elétrons, deve fazer 3 ligações. 3 simples, uma simples e uma dupla, ou uma ligação tripla. O oxigênio e o enxofre é da família 6A, tem 6 elétrons na camada de valência. Para chegar a 8 elétrons, tem que fazer 2 ligações, 2 simples ou uma dupla. E flúor, cloro, bromo e iodo são da família 7A. Para chegar a 8 elétrons, devem fazer uma ligação. Essa não é uma tabela completa, mas ela indica as principais ligações. Outras ligações são possíveis, mas são menos recorrentes. Por exemplo, nós temos aqui na família 6A o oxigênio e o enxofre. O enxofre pode fazer uma ligação, por exemplo. Nós temos aqui uma cadeia carbônica. A gente pode ter uma ligação assim, ó, S, dupla O, O, H. O carbono fazendo 6 ligações. Ele é da família 6A. Com mais 6 ligações, ele vai ficar com 12 elétrons na camada de valência, que é um caso de octeto expandido. O nitrogênio pode fazer uma ligação que é assim, ó. Cadeia carbônica, N, dupla, O. Já fez 3 ligações. Como ele é da família 5A, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Esse par de elétrons livres pode fazer uma ligação covalente dativa com outro oxigênio, NO2. São ligações menos frequentes. As principais estão apresentadas aqui na tabela. Nesse slide, eu faria um exercício que é o seguinte.
eu tenho a seguinte fórmula condensada: CH2S. É um composto orgânico. A partir dessa fórmula condensada, eu farei a fórmula ou a estrutura de Lewis na coluna do meio e a fórmula estrutural plana na coluna da direita. Como que seria a fórmula de Lewis? CH2S, carbono, 1 elétron na camada de valência, enxofre, 6 elétrons na camada de valência e carbono, 4 elétrons na camada de valência. O hidrogênio, para chegar a 2 elétrons, faz uma ligação. O carbono tem 6, para chegar a 8, faz 2 ligações. O carbono tem 4 elétrons, para chegar a 8 faz 4 ligações. Então nós temos aqui cada hidrogênio com 2 elétrons, o carbono com 8 elétrons após a ligação e o enxofre com 8 elétrons. Todos os elementos estão estáveis. E na fórmula estrutural plana, cada ligação covalente é representada por um tracinho. E duas ligações covalentes é representada por uma ligação dupla. Aqui à direita nós temos então a fórmula estrutural plana. Na fórmula estrutural plana não é necessário se preocupar com a geometria da molécula. Então, se eu tivesse colocado os hidrogênios aqui para cima e para baixo, também não teria problema. Ou se eu tivesse escrito assim, C, S, H, H. Não tem problema, porque no momento não estamos preocupados em estudar a geometria da molécula. Nos 2 exemplos que eu escrevi aqui, eu tenho a mesma sequência: hidrogênio, hidrogênio, ligação simples, carbono. Hidrogênio, hidrogênio, ligação simples, carbono. C dupla S, C dupla S. Então é a mesma fórmula estrutural plana. E no segundo exemplo, CH3, CO, NH2 é a fórmula condensada. Então eu vou manter uma simetria: CH3, um hidrogênio acima, um abaixo, um à esquerda, um à direita, mas são 3 hidrogênios. Depois vem um carbono, oxigênio acima, N, H2, H2, hidrogênio, 1 elétron na camada de valência, nitrogênio, 5, 1, 2, 3, 4, 5, oxigênio 6, e carbono 4. O hidrogênio sempre vai fazer uma única ligação. O nitrogênio faz 3 ligações. Se 2 já são simples, a terceira deverá ser simples também. O carbono aqui da esquerda faz 4 ligações. Se 3 são simples, a quarta deve ser simples. E o carbono do centro também faz 4 ligações. Já fez 2, então precisa fazer uma dupla
com oxigênio aqui em cima. E aí nós teremos a fórmula CH3COONH2. Por que eu não coloquei esse oxigênio aqui no centro, entre o carbono e o nitrogênio? Seria uma tentativa possível, mas observem como é que ficaria. CH3CONH2. O carbono ficaria somente com 2 ligações. Então essa fórmula estrutural ela não é possível. Quando eu tiro o carbono dessa posição e jogo para cá, quando eu tiro o oxigênio dessa posição e jogo para cima do carbono, o carbono pode fazer 4 ligações. Então a fórmula estrutural plana ela fica CH3, cada ligação covalente um tracinho, COONH2. A fórmula de Lewis é a maneira mais extensa de se escrever uma estrutura orgânica. A segunda mais extensa é a fórmula estrutural plana. Depois nós veremos outras maneiras de se escrever fórmula estrutural de uma maneira mais compacta. Então a revisão da aula de hoje era isso: ligações covalentes na perspectiva da química orgânica. Uma breve revisão para que nós possamos escrever estruturas orgânicas corretamente.